texto que trago para a meditação nossa essa noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 22. Capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 22. E o meu título é Jesus está chamando você. Um título bem sugestivo e direto, como Jesus nos apresenta em sua palavra. Vou convidar você a se colocar de pé, para que a gente possa realizar essa leitura, em reverência à palavra de Deus, de pé. Mateus 4, do 12 ao 22. Me acompanha aqui, na tela. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou. E eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Vamos orar. Senhor, acabamos de realizar a leitura da Tua palavra, e nesse momento de ministração, quero clamar ao Teu Espírito que possa, no coração dos nossos irmãos, ministrar essa mensagem, Pai. Que cada palavra que será falada, que os irmãos possam compreender a vontade do Senhor para a vida de cada um deles. O Senhor realiza esse chamado, é o Senhor que convida, que desafia cada um de nós a segui-lo e deixar aquilo que antes fazíamos para trás, Pai. Que nessa noite possamos, desafiados pelo Senhor e convictos do amor do Senhor em nos chamar, aceitar os desafios e os propósitos para os quais Tu tem nos chamado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de ministração que teremos, por esse tempo de palavra, e que seja edificante a Tua igreja e para a Tua glória sempre, Senhor. No nome santo de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Podeis sentar, irmãos. Início do ministério de Jesus. Estamos aqui no momento em que Jesus volta do deserto, do momento em que ele foi tentado pelo diabo, e naquele momento Jesus afirmou a respeito da palavra, a respeito do poder de Deus, e a respeito de que não devemos tentar ousar diante de Deus com base na sua palavra, no sentido de querer provocar um sentido que não existe. Lance-se daqui, faça essa pedra se virar um pão, se tornar um pão. E Jesus foi ali confrontando o inimigo e deixa-o para trás e retorna então para o meio do povo. E nessa ocasião também, João Batista, que vem antes de Jesus, preparando o caminho, indicando aquele que haveria de vir, e pregando uma mensagem com a qual Jesus inicia o seu ministério também, que é uma mensagem de arrependimento. João Batista, que já tinha, anterior a Jesus, pregado essa mensagem, convidado e desafiado os homens e mulheres da região da Judéia, vem então e começa... Jesus começa o seu ministério no momento em que João Batista é preso. Ou seja,
há aqui uma mudança de situação. O ministério de João Batista encerra e o ministério de Jesus se inicia. E ao iniciar esse ministério, Jesus precisa fazer uma mudança de cidade. Ele sai de Nazaré e muda-se para Cafarnaum. Ou seja, é necessário para Jesus poder dar visibilidade ao seu ministério, caminhar de Nazaré, que era uma cidade com cerca de 500 habitantes, aproximadamente, segundo estudiosos, e ele migra ali, muda para Cafarnaum, que ficava próximo também, mas que era uma cidade onde havia um maior comércio, onde havia uma intensa vida comercial em torno da pesca. E é lá que Jesus vai encontrar os primeiros homens que ele chama para segui-lo. Então, toda mudança com Deus, que Deus nos leva a mudar, ela tem um propósito. Esse propósito aqui foi iniciar o ministério. Mas nas nossas vidas, as mudanças que Deus nos leva a viver, elas também têm um propósito. Pode ser iniciar um ministério, mas pode ser deixar também algo para trás. Pode ser cultivar e desejar um novo sonho, mas pode ser também deixar sonhos para trás. Pode ser iniciar um novo costume, um novo hábito, uma nova maneira de pensar, mas pode ser também deixar outras maneiras de pensar para trás. E o fato é que sempre que Deus nos leva à mudança, isso tem um propósito. E eu quero que você guarde isso, para entender o desfecho da mensagem. E entender por que Jesus mudou-se, por que ele vai chamar esses primeiros homens para segui-lo. Então o texto dá conta para nós aqui, que quando Jesus soube, versículo 12, que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia. Voltou para aquela região onde ele iria formalizar o seu ministério e onde a maior parte dos milagres, onde a maior parte da atividade ministerial de Jesus iria acontecer. E isso nos lembra que aonde Deus nos mandar, conforme fala o apóstolo Paulo, aonde Deus nos mandar, nós devemos frutificar. Isso nos lembra que o local em que nós estamos não é impedimento para que Deus use a mim ou a você. Ah, mas o meu bairro, Rafael, você não sabe o meu bairro. Você não sabe o vizinho que eu tenho. Você não sabe, porque eu moro com algumas pessoas que não entendem a fé que eu tenho em Jesus. E eu falo para você essa noite, o local em que você está não é impedimento para que Deus utilize esse local para proporcionar a você como bênção para outras pessoas. A Galileia dos gentios, conforme o apóstolo Mateus escreve aqui, e Isaías já havia profetizado muitos séculos antes, era um local onde as trevas lançam a sua sombra. Veja comigo, na região de Zebulon e Naftali, cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, versículo 15 agora. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. Era uma terra de trevas. E aí, dá um outro exemplo desse local também. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Esse local para onde Jesus vai iniciar o seu ministério, é um local onde as trevas prevaleciam. E as trevas prevalecerem em algum lugar, significa que não há esperança nesse local. Significa que não há expectativa nenhuma, além de esperar a morte chegar. Não há nenhum motivo para você esperar nada novo. Possivelmente, até o momento em que Jesus chega a essa região, muitas das pessoas viviam da seguinte forma. Eles saíam, pescavam, como a vida naquela região ela era movida
pelo comércio pesqueiro. Então eles saíam, pescavam, vendiam, voltavam para casa. Saíam, pescavam, vendiam, voltavam para casa. Era uma vida que se resumia a esse ciclo. E Jesus chega nessa região, que também é apresentada para nós como o local onde a morte lança a sua sombra. E eu fiquei meditando nessa sombra que é lançada pela morte. E pense comigo, o que significaria a morte lançar a sua sombra? Senão oprimir você com essa certeza de que você vai morrer e que não tem mais nada além disso. Com essa certeza de que depois da morte não teria mais absolutamente nada. Mas Jesus chega, enviado de Deus, para resolver esse problema. Para trazer luz aonde existiam trevas. Para brilhar a luz de Deus aonde a morte reinava. Para trazer vida ao local em que não existia expectativa de vida. Para trazer esperança e novos recomeços para aqueles homens e mulheres. Para trazer uma nova maneira de você enxergar a vida. Então a vida não passa mais a se resumir com a presença de Jesus a um ciclo contínuo, onde o final, a linha de chegada é uma morte e ponto final. Veremos que com Jesus, a vida não se resume a esperar a chegada da morte. E por isso Ele nos chama. Mas para que nós possamos passar e viver o que há além da morte, nós precisamos segui-lo. Nós precisamos ser obedientes. E o texto sugere que precisamos fazer isso com certa urgência. Porque os discípulos deixam tudo e seguem a Jesus imediatamente. Então, essa mudança de Jesus, esse final do ministério de João Batista, a saída de Jesus para um local que desse mais visibilidade, para que ali se cumprisse conforme Deus já havia predito, Mateus enxerga como um cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, ele vê uma continuidade entre o que Isaías falou e o que estava acontecendo naquele momento. E isso a gente vê a soberania de Deus sobre cada acontecimento. E por essa razão, quando Deus nos chama, Ele nos faz frutificar e nos faz resplandecer luz aonde nós estamos. Mas às vezes dá medo a gente enfrentar um recomeço como esse. Às vezes a gente fica apreensivo. Às vezes a gente fica com certo receio, mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Eu lembro que quando nós mudamos para cá, e aí eu tenho esse testemunho e posso garantir que se você confiar em Deus, as coisas vão funcionar do jeito de Deus, não do seu jeito. Detalhe, né? Quando nós mudamos, eu e Kátia, para cá, 4 anos atrás, enfrentamos algumas pessoas muito queridas que nos diziam: mas olha, você vai sair no meio de uma pandemia e vai mudar para um lugar que você não está com nada certo. Eu disse, mas eu estou entendendo que é isso que Deus está mandando eu fazer. Deixamos tudo para trás. E antes da gente mudar, quando a gente veio a passeio, 2 meses antes, para conhecer a cidade, eu disse, bom, eu estou entendendo que é isso que Deus quer. Então, pela fé, eu peguei e desmontei todos os livros que eu tinha. Não tinha nada certo. Nem passagem a gente tinha comprado, nem para o passeio. Quanto mais mudança. Eu desmontei todos os meus livros, guardei tudo, deixei tudo lá. Eu disse, se for de Deus, esses livros vão embora para São Paulo agora. 2 meses depois, a gente estava encaixotando tudo e vindo embora. E tínhamos expectativas de que as coisas funcionariam. Eu disse, Kátia, eu vou trabalhar, lá tem muito emprego, eu vou trabalhar e você fica em casa e vai dar tudo certo. O dinheiro que a gente tem dá para a gente se sustentar os primeiros meses. Deu tudo errado. Eu não consegui emprego, Kátia teve que ir trabalhar, o dinheiro quase acabou.
E a gente pensou em voltar, mas a gente tinha convicção que era o que Deus estava pedindo para a gente fazer. E Ele não nos desamparou. Ele não nos deixou voltar para trás. Ele não nos deixou desistir. E por isso hoje eu estou aqui para dizer para você que Jesus, quando nos chama, Ele nos garante que as coisas vão acontecer no tempo dEle, da maneira dEle. E que nós precisamos segui-lo e ser obediente. E obediência significa aceitar o chamado de Jesus. Porque quando Mateus identifica essa continuidade entre o momento em que Isaías profetiza e que Jesus muda de Nazaré para Cafarnaum, e que o ministério de João Batista encerra, ele está identificando aqui esse poder de Deus sobre os acontecimentos. Tantas coisas aconteceram nesse meio tempo. Houve um silêncio profético. Os profetas deixaram da parte de Deus, de entregar mensagens, porque Deus ali instaurou um momento de silêncio durante 4 séculos antes de Jesus. Houve uma intensa atividade de guerra religiosa. Houve muita movimentação. Mas o fato é que, no tempo certo, Mateus, olha o que aconteceu. O que Isaías profetizou, agora se cumpriu. O que Deus fala que se cumpre, se cumprirá. O que Deus fala em sua palavra e confirma por meio de promessa da boca de Deus, se cumprirá. Amém? Então, todas essas circunstâncias para nos mostrar que o ministério de Jesus estava começando. Então, cumpriu-se dessa maneira, desse modo, o que foi dito pelo profeta Isaías. Observe mais uma vez essa continuidade. Quando se cumpre, Jesus vem anunciando. A partir de então, versículo 17, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Deus começa a falar novamente agora, não mais por meio de João Batista, mas por meio de Jesus. E a mensagem de Jesus é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A proximidade com o reino dos céus tem que nos fazer parar e pensar. Ou seja, não é mais possível a gente viver aquela vida onde tudo é premeditado, onde tudo e você só está esperando a morte chegar. O reino dos céus traz um fator novo, que é a eternidade. E diante da eternidade nós precisamos parar e pensar: olha, há um Deus no céu, Criador dos céus e da terra, que está nos convidando para esse reino. E Ele enviou seu Filho Jesus para isso. Não há, em nenhum outro momento, em nenhuma outra história, Deus envia o seu Filho para um povo que vivia nas trevas. Somente esse Deus, que é o único Deus, que é o verdadeiro Deus, envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus convida esses homens e mulheres e essa gente da terra das trevas, onde a morte lança sua sombra, para que tenham vida, que é a mesma vida de Jesus. Uma vida de obediência. Então observe comigo, esse arrependimento ao qual Jesus nos chama é para que possamos entrar nesse reino. É para que possamos viver nesse reino. Que viver nesse reino ou viver dentro desse reino significa estar sob o governo de Deus, ser governado por Deus. Isso que significa, Rafael? Entrar, e se eu me arrepender hoje e entrar nesse reino dos céus, o que é que acontece? Você será governado por Deus, e sendo governado por Deus, você vai fazer a vontade de Deus. E o que significa fazer a vontade de Deus? Ser obediente. Deus vai começar a falar com você no seu coração, no seu íntimo, e Ele vai começar a te revelar um novo caminho e uma nova vida que você ainda não conhece. Porque a verdadeira vida, de acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo nos Colossenses, está escondida com Cristo.
Então é essa nova vida que começa a ser descoberta quando nós estamos caminhando com Jesus. Então, passamos agora ao versículo 18, quando nos fala do relato dos primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros 4 homens que vão ali aceitar esse chamado de Jesus. Anteriormente, é possível que aqui seja um segundo encontro de Jesus com Pedro, Tiago, João e André. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, há também um encontro. E quando André reconhece que Jesus é o Messias, ele vai correndo chamar Pedro e diz: olha, achamos o Messias. E eles dois vão junto lá e passam um tempo com Jesus. E ali eles já anunciam também para Natanael, e você vai lembrar quando Jesus fala: olha, porque você me viu, agora você crê? Então, aqui possivelmente já é um segundo momento de encontro com Jesus. E aí eu pergunto para você: quantas vezes Jesus já lhe chamou? E você talvez está negando um compromisso com Ele. Porque vir à igreja é bom. Ter compromisso em vir adorar na igreja é bom. Mas obedecer ao compromisso que Jesus lhe chama é melhor e não tem comparação. Só que é um chamado diferente. O chamado da comunhão, ele é geral. O chamado particular que Jesus faz a cada um de nós, ele vai falar diretamente a você. Em que circunstância? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, enquanto Jesus estava ali, naquela terra da Galileia, na terra de Cafarnaum, dentre o povo de Cafarnaum, vivendo ali os costumes e aquele modo de vida do povo, observando que eles apenas pescavam, vendiam, voltavam para casa. De manhã, fazia tudo de novo. E observando tudo isso, Jesus, conhecedor dos corações, vai fazer uma visita pelo mar. Vai colocar o pé na água, sentir a água bater, sentir a brisa, ouvir os pássaros cantar. E enquanto, versículo 18, andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. E é interessante que muitos textos falam para nós que Jesus vê. Jesus não apenas olha de relance aqueles 2 homens trabalhando. Eles não são mais 2 pescadores. Eles não são apenas 2 homens que estão ali lutando para sobreviver. Eles não são apenas mais 2 pessoas que estão ali naquela terra onde a morte lança sua sombra. São 2 irmãos que serão ali abordados por Jesus e chamados para uma nova realidade. Esses 2 irmãos quem são? Simão, também chamado Pedro, e André. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz: em que circunstâncias Jesus nos chama? Veja comigo. Enquanto jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, Jesus lhes disse: é no momento em que você vive a sua vida comum, a sua vida cotidiana. É nesse momento que Jesus chama você. Não é no momento extraordinário da sua vida, em que tudo está dando certo ou que tudo está dando errado. É no momento do seu dia a dia. Pode ser no melhor dia da sua vida, em que você está mais alegre. Mas pode ser também no pior dia da sua vida, quando tudo deu errado, que você vai sentir esse chamado de Deus para você. Que você vai sentir Jesus falando com você. Que você vai entender algo novo no seu coração. Opa, eu nunca tinha sentido esse sentimento em mim. Eu nunca tinha ouvido uma voz como essa no meu ouvido. E são nesses momentos de vida comum, do trabalho comum, da casa comum, em que a gente pode estar fazendo nosso trabalho na empresa, no comércio, na casa, cuidando. Vai que é um momento que você está passando a roupa, ou varrendo a casa, ou tomando banho, ou fazendo uma entrega da sua empresa. Não sei qual é o momento que Jesus pode te chamar.
O que eu tenho a certeza absoluta é que se você hoje entender esse desafio do Espírito Santo para você, ele irá te chamar. E você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero receber esse chamado do Senhor para a minha vida, para te seguir, ele vai te chamar. E Jesus fala para aqueles homens: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Aquelas redes que antes eram jogadas para ali recepcionar os peixes, aprisionar os peixes, porque era necessidade, elas se tornariam algo novo. E aí eu falo para você agora uma segunda coisa, que o chamado de Jesus também implica algo novo. Além do propósito, implica uma mudança com algo completamente novo que nós ainda não conhecemos. As redes que antes eram jogadas ao mar, e ali pegavam os peixes, e pegavam aqueles peixes e eles teriam que morrer para se tornar alimento, elas agora seriam lançadas sobre seres humanos, homens e mulheres que estão morrendo à deriva no mar, no fluxo, no cardume de peixes que está indo para o abismo. Esses homens e mulheres serão resgatados pela mensagem do Evangelho, que é essa mensagem de luz, que é essa mensagem de redenção e de salvação. Então, quando você ouve essa mensagem, é como se a rede do Evangelho estivesse trazendo em você e dizendo: olha, você é pecador e aqui tem uma redenção para você, aqui tem salvação para você. Aqui tem novidade de vida para você, aqui tem mudança de vida para você. Aqui tem comportamento novo para você, tem maneira nova de pensar. E tem eternidade para você, se você for obediente. Mas para isso você precisa entender, ouvir esse chamado e obedecer. Que foi a atitude de André e de Pedro. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 20. No mesmo instante, é nesse sentido que eu falo que essa mensagem indica uma urgência. Às vezes, esse era um comportamento muito comum, décadas atrás, que as pessoas se batizavam e iam viver a sua vida. E elas eram chamadas de católicos nominais, em sua maioria. Hoje, esse fenômeno do diabo também chegou dentro das igrejas evangélicas, de crentes nominais. Não existe crente nominal. Não existe. Isso aí é só a título de estudo. Na prática, o crente nominal não é crente. Ele não pratica a comunhão, ele não participa dos sacramentos da igreja, ele não participa nos ministérios da igreja, ele não vem à igreja, ele não sabe quem é o pastor, ele não sabe quem é o irmão que está passando dificuldade, ele não sabe qual é o irmão que está fazendo festa e se alegrando, ele não sabe absolutamente nada, mas ele é crente, não existe. Por isso que a mensagem de Jesus indica urgência. Quanto mais breve você deixar para trás os seus próprios propósitos de vida e querer receber de Jesus esse novo propósito, melhor para você. Será desafiador. Acredito eu que quando Pedro e João e Tiago e André deixam tudo aqui para trás, qual era a expectativa que eles tinham? Se não de seguir e entender que era o Messias. Olha, esse é o Messias. A única certeza que eles tinham que esse era o Messias de Deus e ponto final. Que é a certeza que nós também devemos ter, que Jesus é o Filho de Deus, ponto. A partir disso, tudo mais se acomoda dentro do reino de Deus. Porque é Ele que está governando, entende? Então, se Ele está governando e você está confiando, Ele vai acomodar as situações. Ele vai acomodar a sua nova maneira, porque ainda está sendo gerada. E você vai se confrontar e vai tentar entender. E eu falo para você, apenas entenda esse chamado, ouça esse chamado e siga o chamado de Jesus. Porque Jesus está chamando você. Para quê? Você pode vir servir aqui na igreja conosco. Há muitas oportunidades de trabalho entre nós. Mas você pode servir na sua casa. Você pode servir no seu trabalho. Há muitas coisas que podemos fazer. Teria que ter uma aula só para isso.
O que eu garanto para você é que não falta trabalho. Porque Jesus não chama Pedro e Tiago e os demais para apenas deixar para trás as redes. É para usar as redes de uma maneira diferente. Então, se a rede antes era lançada desse jeito, talvez ela vai ter que ser lançada desse jeito. E a gente vai ter que se acomodar e aprender essa nova maneira de Jesus nos ensinar. Que não é também o nosso velho costume. Por isso que tudo se faz novo quando Jesus nos chama. Às vezes a gente já tinha um hábito, não, mas desse jeito funciona, e Jesus vai dizer, filho, desse jeito. Não, Jesus, filho, desse jeito é melhor. Faça por esse caminho e dessa forma. Essa é a vida no reino de Deus. Indo mais adiante, agora já acompanhado de André e Simão, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Esses não apenas deixam a rede e o barco, deixam também o pai. Isso nos lembra que, muitas vezes, o que é mais importante para nós terá de ser deixado para trás. Eu não estou querendo entristecer você com essa mensagem, com essa informação, mas eu preciso ser realista. O chamado de Jesus é para uma vida nova, que você ainda não conhece. E alguma coisa de muito bom que você gostava de fazer, você vai ter que deixar para trás. Vou dar um exemplo pessoal. Tinha algo que eu gostava muito de fazer aos domingos à tarde, que passa na TV. Assistir aquele futebol. Era de lei, eu tinha que assistir. Mas a gente mudou o horário aqui dos ensaios, de programação, de tudo. Tive que deixar para trás. Eu entendi que era mais importante vir, participar, seguir o ministério, entender que esse era o momento que Deus estava me dando a oportunidade de me engajar e de servir, que era o que eu estava buscando, e deixei para trás. Pode parecer algo bobo, até. Mas era o que eu mais gostava de fazer. Domingão, já tinha almoçado, já tinha dormido, já tinha acordado, já tinha brincado, já tinha vindo para o culto da manhã, já tinha participado da EBD, eu estava assim, com aquele senso de, nossa, estou com tudo cumprido hoje, agora é só a cereja do bolo. Plim, tirei a cereja do bolo, agora ficou só o bolo. Mas isso não significa que está faltando nada, pelo contrário, ficou melhor ainda. Por quê? Porque agora eu tenho a certeza de que era isso que eu tinha que fazer. Mas no início eu achava ruim. Natural. Eu estava mudando de pensamento. Isso é só um exemplo. Mas às vezes a gente tem uma maneira de falar que ela pode ser um pouco, vamos dizer assim, um exemplo, tá? Ela pode ser agressiva. Ela pode ser muito grosseira, muito ríspida. E pode ser um comportamento que já vinha dos nossos pais, enfim. Mas a gente é trabalhado por Jesus e começa a ter uma voz mais mansa. Um abraço. Aquele momento em que a gente ia explodir, a gente... tá certo, tá bom, tá ótimo. Está maravilhoso. Aí você vai entendendo e não explode mais. E aí você começa a perceber que, peraí, eu não explodi, não morri e posso aprender com isso. E aí você começa a dar nome para esses sentimentos. Deus começa a te mostrar muitas coisas que antes você não via. Mas o fato é que precisamos atentar para esse chamado de Jesus. E a minha pergunta é, para todos vocês que estão aqui. Jesus está chamando você. Você quer aceitar esse chamado de Jesus para a sua vida? Você quer obedecer ao chamado de Jesus para a sua vida?
Você quer vir participar no reino de Deus, se arrepender dos seus pecados, deixar para trás aquela vida que antes era uma vida apenas que se organizava e, bom, eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou evoluir, mas no fim eu vou morrer. E agora eu te apresento que, olha, não apenas isso. Com Jesus, tem um a mais aqui, tem um plus que nós não conhecíamos. E esse plus, essa nova vida é a vida no reino de Deus, é a qual nos garante a eternidade. Você aceita esse chamado de Jesus? É uma resposta pessoal e íntima, tá? É o que Deus fala com você. Não precisa se constranger. Olha, será que tem alguém sentindo alguma coisa e eu não estou sentindo? Não precisa ficar constrangida. Não é por força nem por violência que nós ouvimos e recepcionamos a mensagem do Evangelho. Quem atua em nós é o Espírito. Antes, os discípulos aqui já haviam tido um encontro com Jesus. E quando eles são aqui chamados, eles já estão ali trabalhados por Jesus, pelo Espírito, e atendem a esse chamado. Mas o fato é que a mensagem indica urgência, então eu vou pensar esse ano inteiro, eu vou viver a minha vida, eu vou pensando. Bom, você tem essa opção, é a sua opção. Mas o fato é que nós não sabemos quando será o nosso fim. Então, melhor viver com Jesus todo o tempo que nos resta, do que viver sem Ele a eternidade inteira. Eu não sei quanto tempo me resta. Eu peço a Deus que eu viva aí mais uns 50 anos. Tá bom, uns 80, 90, tá excelente. Com saúde, com gratidão. Mas eu não sei, pode ser amanhã, pode ser até hoje. Mas o fato é que isso apenas nos dá a certeza de que viver nesse chamado e receber e aceitar esse chamado de Jesus é o melhor que nós temos a fazer hoje. Reflita sobre esse chamado. Reflita sobre essa palavra que nos lembra que Jesus vem anunciar o reino de Deus, veio anunciar o reino de Deus, nos fala sobre o arrependimento e nos convida a uma nova vida. Uma vida com Ele, uma vida para Ele, uma vida de trabalho, uma vida de obediência, uma vida de gratidão, onde nós saímos das trevas do nosso caminho para viver e habitar com Jesus, que é a luz do mundo. Essa é a palavra que nos desafia essa noite e essa semana. Você possa refletir nessa palavra e caminhar, pensando nela, na sua casa, hoje quando você for dormir, orar, dizer: Jesus, às vezes eu acho que eu não tenho utilidade para nada. Muitas pessoas eu já ouvi, já conversaram comigo e falam, né? Olha, eu não sei, para que eu vou servir na igreja? Também não sei, filho. Você tem que aceitar o chamado, quem vai direcionar é Jesus. Não sou eu, não é o pastor, não é o Lucas. Quem vai direcionar é Jesus. Ele vai mostrar as habilidades, vai usar o conhecimento que você já tem. Enfim, quem você já é, Ele vai usar para o reino. Aqui Ele usou esses homens com essa experiência das redes para pescar gente. Então aceite esse chamado de Jesus na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, encerrando o momento da palavra e pedindo que Deus nos abençoe e nos direcione. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de palavra, de reflexão, de ministração, Pai. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo nos lembra que a respeito desse chamado, Ele traz para nós a indicação de que é urgente, Senhor, que é imediato, que precisamos nos decidir, Pai, e que nossos corações possam se decidir, Pai, e entender essa mensagem do Senhor, Pai. Fala com cada um dos irmãos, fala no íntimo de cada um deles, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus, fala no íntimo de cada um desses irmãos que nos ouvem, e mesmo aqueles que já estão na caminhada, mas que precisam ser renovados pelo Senhor, que precisam vir e servir,
se engajar ainda mais com o Senhor, que o Senhor também possa os chamar, Pai, que o Senhor também possa os desafiar para essa nova vida, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, que ainda estão com o coração frio, que ainda estão vivendo nas trevas do seu próprio caminho, dos seus próprios sonhos longe do Senhor, que eles também possam ser desafiados e receber do Senhor esse chamado para uma nova vida, para caminhar com o Senhor e abrir mão dos seus próprios sonhos para viver os sonhos que o Senhor tem a dar a cada um, Senhor. Que o Senhor tenha a fornecer um novo caminho para cada um, Pai. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar a vida, onde o Senhor é o centro. E o Senhor é o Rei e governa o reino dos céus e o reino da nossa vida também, Pai. Tanto na terra como nos céus, que se faça a Tua vontade, Pai. Que os corações de cada um de nós possam ser quebrantados pelo Teu Espírito Santo e por essa mensagem que nos confronta, nos desafia, mas também nos lembra que o Senhor é bondoso e enviou o Seu Filho para morrer por cada um de nós e nos dá a vida eterna. Mas que para isso, que possamos viver com Jesus, precisamos aceitar esse chamado e ser obediente ao Senhor, Pai. Muito obrigado por nos trazer nesse tempo essa mensagem e que possamos frutificar para a Tua glória em todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém.